As Escrituras, presta bem atenção aqui, as Escrituras como fonte de renovação conceitual que nos leva à santidade. Parece um tema muito longo, mas vai ficar claro enquanto eu falo. Não tem nada na vida que a gente faça que não tem um conceito dentro de nós. São milhares de conceitos já incorporados que nos faz comportar como nós nos comportamos, ou pensar como pensamos, ou reagir como reagimos. Mas isso foi incorporado ao longo da vida e nós funcionamos automaticamente através desses conceitos. A soma desses conceitos formam aquilo que nós chamamos de cultura brasileira. A gente se comporta como nos comportamos porque temos conceitos dentro de nós. Por exemplo, se você estiver comendo e a comida cair no chão, você não vai pegar porque você aprendeu com a sua mãe que o chão é sujo e você não deve pegar essa comida. É um exemplo, são milhares e milhares. Se você estiver comendo, almoçando, principalmente perto das pessoas, você vai se esforçar para não fazer barulho quando come, porque você tem um conceito que é mal educado fazer muito barulho quando come. Você deve ter um conceito que não se come com a boca aberta. Você deve ter um conceito que é bom escovar os dentes. Você deve ter um conceito que é bom tomar banho. E você tem milhares de conceitos dentro de você que faz você agir como você age e reagir também. Quando nós ficamos ofendidos com alguém é porque ele se comportou de uma maneira que um conceito dentro de mim diz, ele foi grosseiro, ele foi áspero, ele foi mal educado. Então nós pensamos como pensamos, reagimos como reagimos e nos comportamos como nos comportamos, porque nós temos milhares de conceitos dentro de nós. E às vezes nós pensamos que está tudo muito bem, porque o nosso conceito dentro de nós comunica que está tudo muito bem, mas nem sempre está tão bem assim. O apóstolo Paulo disse que para nós conhecermos mais a Deus e andarmos segundo a vontade de Deus, nós precisamos passar por uma transformação através da renovação da nossa mente, do nosso entendimento e dos nossos conceitos, para que possamos experimentar o qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós temos que passar por uma renovação de entendimento e de mente, de conceitos, que nos faz pessoas transformadas à luz das Escrituras. Então o apóstolo Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então as Escrituras são fonte de renovação de conceitos, de entendimento, que nos leva a sermos transformados à luz das Escrituras, fazendo a vontade de Deus. Eu quero te dar um exemplo passado. Jesus teve inúmeros conflitos com os fariseus e escribas enviados de Jerusalém até Galileia para perceber, para provocar, para tentar fazer perguntas difíceis, coletar provas, uma série de situações assim. E eles divergiam em muitos conceitos. Os conceitos de Jesus estavam alicerçados nas Escrituras. O conceito dos escribas e fariseus estavam alicerçados na tradição dos anciãos, na tradição dos rabinos. Então toda a conceituação deles, com referência ao Messias, com referência ao reino de Deus, com referência à oração, santidade, jejum, impostos, o que você imaginar, estava alicerçado na interpretação dos rabinos e não necessariamente na palavra de Deus. Sendo assim, os conceitos de Jesus eram os conceitos das Escrituras. O conceito dos escribas e fariseus era segundo a tradição dos anciãos. Eu não sei se pode ter um pouquinho mais de retorno aqui. Se puder, amém. Se não puder, assim o seja. Então, eles divergiam muito nos seus conceitos. Bom, para os escribas,
a higiene estava relacionada também com pureza moral, de tal maneira que lavar as mãos não era só higiene que produz saúde, lavar as mãos também era pureza espiritual. E numa certa ocasião, os discípulos de Jesus não lavaram as mãos antes de comer. É para lavar as mãos, é para ser limpo, é para ser higiênico, por uma razão de saúde. Mas num dado momento eles não lavaram as mãos. E os escribas e fariseus chegaram para Jesus e falaram assim: nós notamos que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer, segundo a tradição dos anciãos. Essa não era uma mera colocação. Nós percebemos que eles são meio porquinhos, nós percebemos que eles são meio apavorados para comer. Não era tão simples assim. Nós percebemos que os seus discípulos não obedecem à tradição dos anciãos, não os honram como autoridades espirituais, e por isso não só são sem higiene nesse dado momento, mas eles também não são moralmente puros, porque eles não seguem a tradição dos anciãos. Com isso eles estavam dizendo que a fonte de autoridade para a pureza, para a santidade, era a tradição dos anciãos. Que a soma de conceitos da tradição dos anciãos os fariam servos de Deus ou não. Nesse caso, a fonte de renovação conceitual que leva à santidade não era as Escrituras, mas a tradição dos anciãos. Eles estavam com isso inferindo que os apóstolos não só não eram higiênicos, mas eles não eram espiritualmente puros. Mas você há de concordar comigo que alguém pode ser muito, muito limpinho e nem por isso ele é santo. Você há de concordar comigo que alguém lava as mãos, toma banho, escova os dentes, tem todos os cuidados possíveis de higiene, a casa é limpa, o carro é limpo, ele é limpo, todo mundo é limpo. Ao mesmo tempo ele pode ser o maior mentiroso do mundo. Ao mesmo tempo ele pode ser o maior injusto do mundo. Ao mesmo tempo ele pode ser o maior corrupto do mundo. Então, higiene não é igual santidade. E você há de convir comigo que se alguém tiver uma dieta alimentar muito saudável, nem por isso ele é santo. Mas segundo a tradição dos anciãos, eles presumiam que a dieta não era só uma questão de saúde, mas também de santidade. Tem mandamentos na lei de Moisés que é uma questão de saúde, não tem nada a ver com santidade. Então o Senhor proibiu que eles criassem porcos. Criar porcos na antiguidade, naquele calor do Oriente Médio, ia trazer muitas doenças, então porco estava banido. Não era para comer porco, mas é uma questão de saúde, não era uma questão de pureza moral. Então, segundo a tradição dos anciãos, a dieta de Moisés não era só saúde, mas era pureza moral. A higiene não era só saúde, mas era pureza moral. Como os apóstolos até seguiam a dieta de Moisés certinho. Pedro teve muita dificuldade de entrar na casa de Cornélio em Atos 10, porque ele seguia a dieta judaica certinho. Mas eles não lavaram a mão naquela ocasião e ficou implícito. Ou talvez eles não são só meio porquinhos, eles são também moralmente impuros. Eles não sabem o que é santidade, porque eles não seguem a conceituação da tradição dos anciãos. Jesus foi direto na mosca. Jesus disse assim para eles: e vocês que não seguem os mandamentos de Deus? Eles não lavam as mãos segundo a tradição dos anciãos. Seria muito bom que tivessem lavado por saúde, mas e vocês que não seguem os mandamentos de Deus? Em outras palavras, a fonte de autoridade para a santidade
são as Escrituras. Aqui está a fonte de autoridade. Se eu quiser ser santo, se eu quiser saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso ler esse livro, meditar neste livro, estudar esse livro, ser ajudado pelo Espírito Santo, entender esse livro, porque aqui está a fonte de autoridade, de renovação de conceitos, que me faz perceber qual é a vontade de Deus para milhares de situações da vida. Então Jesus foi direto no ponto. Vocês estão com um problema. Vocês pensam que a autoridade é a tradição dos anciãos. A autoridade não é a tradição dos anciãos, a autoridade são as Escrituras. E vocês que não obedecem os mandamentos de Deus, a palavra do Senhor diz: honra pai e mãe idosos que precisam de filhos amorosos para cuidar. Mas segundo a tradição dos anciãos, se eles dissessem: esse dinheiro que eu tenho é uma oferta para Deus, então eu não preciso cuidar dos meus pais idosos. Mas a palavra do Senhor diz: honra pai e mãe, ficaram idosos, precisa cuidar deles. E Jesus disse: se vocês que não honram as Escrituras, que não honram pai e mãe, e vocês que não obedecem os mandamentos de Deus, e vocês que negam que as Escrituras são fonte de renovação conceitual que nos leva à santidade, sendo assim, parece que vocês são santos, mas na verdade vocês são só mais saudáveis. Vocês se alimentam segundo a dieta de Moisés e pode ajudar bastante para a saúde. Vocês lavam as mãos, isso ajuda bastante para a saúde, mas não tem nada a ver com santidade, porque enquanto vocês são muito higiênicos, vocês desobedecem os mandamentos de Deus. Vocês são, como Isaías disse, um povo que me honra com os lábios, mas me desobedece por causa de tradição humanas. Vamos ler esses versos que eu estou citando, vai ficar bem claro o que eu estou dizendo aqui. Vamos abrir em Mateus capítulo 15. Todo esse assunto vai ficar bem claro. Na verdade, tem muito significado embutido, por isso que normalmente lendo nem sempre nós percebemos. Mateus 15, verso 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns dos fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Porque os seus discípulos não são puros, moralmente falando, como deveriam, se obedecessem os anciãos? Porque os teus discípulos não são santos, ignorando a tradição dos anciãos? Jesus respondeu na mosca, verso 3. Ele, porém, lhes respondeu: porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Não confunda saúde com santidade. Não confunda higiene com santidade. Se você quiser saber o que é santidade, se você quiser saber o que é vida de compromisso com Deus, se você quiser saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa conhecer os mandamentos de Deus. Isso aqui é muito objetivo. Olha aqui para mim, isso é objetivo. Você pode segurar com as mãos, você pode folhear com os dedos, você pode ler, você pode estudar, você pode meditar. Esse critério é muito objetivo. Os mandamentos de Deus revelam a vontade de Deus. Os mandamentos de Deus revelam a santidade de Deus. Os mandamentos de Deus revelam o padrão moral de Deus. Se nós quisermos ser santos, não adianta descansarmos no bem-estar dos milhares de conceitos que eu tenho dentro de mim, que me fazem sentir bem, quando essa conceituação
não é segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Mude toda a sua conceituação à luz das Escrituras, para que você saiba qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor Jesus disse que aquele que é discípulo dele precisa conhecer o seu ensino. Ele disse: ide por todo mundo, ele disse: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas que vos tenho dado. Para ser discípulo de Jesus, precisamos conhecer o ensino de Jesus. Ao conhecermos o ensino de Jesus, o ensino das Escrituras, naturalmente, ao longo das leituras, das meditações, das reflexões, dos estudos, das meditações, nós teremos a nossa conceituação mudada, nós seremos transformados à luz das Escrituras. Os fariseus e escribas pareciam muito santos, mas na verdade eles eram somente mais higiênicos. Eles não tinham nada de santidade, porque eles não confiavam na autoridade das Escrituras para ter uma renovação de entendimento, uma renovação de conceitos, para saber o que é santidade à luz das Escrituras. E o Senhor Jesus continuou falando, Mateus 15, verso 4. Agora o Senhor vai ilustrar como que seguir conceituação dos anciãos não garantiu que eles eram santos, porque eles desobedeciam os mandamentos de Deus. Mateus 15, verso 4. Porque Deus ordenou: honra ao teu pai e à tua mãe. Quem maldizer a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, verso 5, se alguém disser a seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Ou seja, a tradição dos anciãos diziam: se você falar que o seu recurso, que vai ajudar o pai e a mãe na velhice, é oferta a Deus, você não precisa ajudar. Mas não foi isso que Deus falou na Bíblia. Na Bíblia Deus falou: honra pai e mãe. E a tradição dos anciãos deu um jeitinho de justificar uma desobediência ao mandamento. Veja o verso 6. Esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Para pensar nos escribas e fariseus. Eles se sentiam hiper santos, mas muitas vezes eles só eram muito higiênicos. Porque, na verdade, a fonte de autoridade são as Escrituras. Quando eles inferiram que os apóstolos não eram tão santos como deveriam, podemos dizer que naquele momento até foram um pouco porquinhos, sem higiene. Mas higiene não é igual santidade. Não lavar a mão não significa que não é moralmente puro, só significa que tem mais bactérias na mão. Não escovar os dentes significa que tem mau hálito, mais bactérias na boca. Isso não é bom. É bom escovar os dentes, mas alguém com mau hálito pode ser moralmente santo, porque a santidade está na relação direta dos mandamentos de Deus. Jesus disse: olha, por causa da tradição dos homens, vocês estão invalidando a palavra de Deus. Por causa da tradição de homens, vocês pensam que vocês são santos, mas vocês não são. Vocês não honram pai e mãe. Olha, quem não ama o pai e mãe, não ama mais ninguém nesse mundo. Por isso que mais para frente, depois que o Senhor cruza o Rio Jordão, em que ele vai
botar para quebrar mesmo contra os seus inimigos quando ele cruza o Rio Jordão, nos últimos dias de sua vida, num discurso muito longo, ele disse várias vezes: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês devoram a casa das viúvas, vocês devoram as casas das pessoas pobres, e para justificar vocês fazem longas orações. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês dão os dízimos, vocês oram, mas vocês não têm fé, não têm amor e misericórdia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês são como um copo limpo por fora e sujo por dentro. Parece que vocês são santos, mas vocês não são santos. E qual era o problema? O problema estava na fonte de autoridade. Os escribas e fariseus achavam que a fonte de autoridade era a tradição dos anciãos. A fonte de autoridade são as Escrituras. As Escrituras têm que renovar os nossos conceitos. Nós temos que nos sujeitar à palavra do Senhor. Eu confesso para você que eu não nasci maduro na fé, não é? Eu aceitei Jesus com 14 anos, eu não era maduro, eu não era santo, eu não conhecia a Bíblia, eu não tinha toda a compreensão do mundo, eu era um adolescente normal. E eu confesso para você que ajudou muito ler a Bíblia ao longo dos anos, ajudou muito o Espírito Santo tocar a minha vida, o meu coração, ajudou muito ler livros de edificação espiritual bons, ajudou muito aprender a perdoar, ajudou muito aprender a receber o perdão de Deus. Quando eu era adolescente, eu confessava pecado, eu sentia consciência culpada dos meus pecados. Eu fui criado numa família muito desajustada, com muita briga, muita gritaria, era uma confusão. Eu costumo brincar, agora é meio engraçado, mas era trágico no dia a dia da vida. Eu costumo brincar que lá em casa, quando a gente brigava, voava prato de feijão pela sala, assim, sujava tudo. Quer dizer, pensa no lar bagunçado, e pensa numa pessoa que tinha reações nervosas de ira muito fortes, porque eu fui criado nesse lar, e lendo a palavra do Senhor, o Senhor foi dizendo comigo: meu filho, não é assim, não é olho por olho, não é dente por dente, meu filho, perdoa 70 vezes 7, meu filho, meu Espírito Santo pode te ajudar, meu filho, santidade é transparência no falar, meu filho, o seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não, não fala com sentenças enganosas. Meu filho, você vai ter que amar o inimigo. Meu filho, você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que me amar sobre tudo, mais do que qualquer parente, mais do que a você mesmo. E a palavra do Senhor vai mudando a nossa conceituação. A palavra do Senhor, ela é a autoridade. As Escrituras são a fonte de renovação conceitual que nos leva a ser santo à luz das Escrituras. Lembra que eu falei para você que às vezes nós temos conforto na nossa conceituação. Os escribas tinham conforto na conceituação. Os anciãos falaram, então eu sou muito santinho. Mas como que ele podia ser santinho só porque ele lavava a mão, mas não conseguia amar aos pais? Como ele era santinho se ele conseguia explorar as viúvas e os pobres? Como eles eram santinhos se eles eram capazes de assassinatos? Como eles eram santinhos se tudo era aparência externa, um copo limpo por fora, você olha, parece que está limpo, e Jesus disse, mas por dentro está sujo. Numa outra ocasião, Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros brancos, pintados
pintados de branco, parecem puros, parecem limpinhos, mas dentro do sepulcro tem podridão. Qual foi o problema deles? Fonte de autoridade. Eles confiavam que a conceituação dos anciãos trazia santidade, mas não trazia. O que traz santidade é esse livro. É esse livro. Esse livro tem que ser lido e estudado. E é fácil falar dos escribas. Eu vou falar um pouquinho também dos evangélicos, não nesse sentido ruim da coisa. Mas quantos foram criados que santidade era o tamanho do cabelo, mas o tamanho da língua não tinha nenhuma importância. Mas a língua comprida é maledicência, é pecado. Quando que eu vou saber que isso não agrada a Deus? É quando eu ler esse livro. Às vezes tem o cabelão, às vezes não punha calça comprida porque era muito sensual, mas a língua não cabia na boca, as contas nunca eram pagas, as promessas nunca eram cumpridas, mas no cabelo não toca, parecia Sansão. Quando que nós somos santos? À luz dessa palavra. Jesus foi direto na mosca. Jesus disse: e vocês que desobedecem os mandamentos de Deus. A fonte de autoridade são os mandamentos de Deus. Conforme eu falo tudo isso, você vai me ouvindo, mas você não tem assim reações muito fortes. Mas se você fosse escriba e fariseu, mexer na tradição dos anciãos era igual dizer: eu vou deixar de ser santo. Por que eu vou confiar nesse Jesus da Galileia, se o sinédrio inteiro está me dizendo que santidade é isso, e Jesus está dizendo: não, santidade é outra coisa. Leia a Bíblia, estuda a Bíblia, são os mandamentos de Deus, santidade é outra coisa. E a cada conflito de conceitos entre Jesus e os fariseus, mais ira e mais vontade de matar Jesus. Bom, para complicar a coisa, você não vai sentir que complicou, mas eu espero fazer você sentir que complicou. Mateus 15:10, para complicar a coisa, Jesus disse isso. Mateus 15, verso 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Toda a questão aqui era santidade. Toda a questão aqui era pureza. A questão não era higiene. Higiene gera saúde. Mandamentos de Deus geram santidade. São fontes diferentes. A Bíblia gera santidade. Aulas de higiene vão gerar saúde. Aulas de dieta vai gerar saúde. Bíblia gera santidade. Toda a questão aqui era santidade. E eles relacionavam muito a dieta alimentar de Moisés com santidade. Porque Deus claramente disse: não coma porco. É impuro, é imundo. Então eles imaginavam que ao comer, não era uma questão de saúde, mas era uma questão de impureza. Nós fomos criados comendo porco. Então a gente não tem muita dificuldade com a Bíblia, né? Você vai comer lombo, pernil, feijoada, linguiça, presunto e não sei o que mais, torresmo e por aí afora. Nós gostamos muito de porco, não é verdade? Só de falar aqui, meu Deus. Vamos marcar um almoço domingo que vem, só com leitãozinho aqui, né? Mas eles associavam com impureza. Eu tenho um amigo que se converteu vindo do islamismo. Ele cresceu ouvindo falar: porco é sujo, porco é impuro. Ele havia se convertido e cada vez que ele vinha no Brasil era a maior complicação levar ele para comer. Levar no restaurante mineiro, nem pensar, porque tem torresmo para cá, não sei o que para lá, tudo mistura com arroz, carne de porco, feijão. Não tinha jeito. Restaurante mineiro não dava. Cada restaurante que ele entrava, ele queria saber se o óleo era óleo ou se era banha. Estava difícil. Eu falei: mas você já se converteu.
Jesus disse que o que impurifica não é o que entra vai nos fazer mais saudáveis ou não. O que impurifica é o nosso coração. A Bíblia diz que nós somos pecadores, todos pecaram, todos são impuros, e nessa impureza nossa, o que sai do coração é o que nos deixa ainda mais impuro. Não é o que entra, não é o alimento nos deixa mais ou menos saudável. Eu falei, mas por que você não consegue comer? Você já é crente. Ele disse, eu sei que eu não vou ficar em pecado se eu comer porco, mas eu cresci ouvindo dizer que esse animal é sujo, eu não consigo pôr na boca. É só isso. Mas você come o seu porco à vontade. Mas eu não consigo comer. Se nós tivéssemos sido criados como muçulmanos ou judeus, o mesmo nojo que você teria assim, vamos comer esse gatinho assado, essa cobra, esse rato que acabou de sair do esgoto, porque lá na China eles comem rato, eles comem cobra, eles comem macaco. O mesmo nojo que você tem é o que eles têm com porco, que nós não temos nenhum nojo com porco, mas o mesmo nojo que a gente tem de comer um gato, uma cobra, um rato, eles têm com porco, mas não para aí. Eles pensam que ao comer, eles estão moralmente impuros. E Jesus disse, não, impureza não é isso não. Impureza é todos pecaram e carecem da glória de Deus. Impureza é a nossa corrupção do nosso coração. Quando Moisés disse não come porco, é questão de saúde, não tem nada a ver com santidade. Santidade na Bíblia é muito interessante. O santo na Bíblia é aquele que diz, eu não sou santo. Aí ele vira santo. O santo na Bíblia é o que diz, eu sei que eu sou pecador. Senhor Jesus, o Senhor morreu naquela cruz, por favor, perdoa os meus pecados. Aí o sangue de Cristo perdoa os pecados, e por causa de Jesus, ele é declarado santo aos olhos de Deus. Na Bíblia, o santo é o que diz, eu não sou santo, eu sou pecador, perdoa os meus pecados. O sangue de Jesus purifica, e agora ele é santo diante de Deus. Santo diante de Deus, se não cair mais coisa que está aqui dentro. Santo diante de Deus, depois que aceitou Jesus. Santo diante de Deus é aquele que, tendo sido lavado pelo sangue de Cristo, vai mudando toda a sua conceituação de vida. Aqueles milhares e milhares de conceitos que temos dentro de nós, eles têm que ceder à conceituação das Escrituras. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que proveis, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus foi direto no ponto. Santidade tem a ver com os mandamentos de Deus. Impureza tem a ver com a nossa pecaminosidade, o que sai do nosso coração. O sangue de Jesus nos purifica, e a palavra de Deus nos coloca num processo de mudança, de transformação, de santidade, de gerar justiça, integridade, verdade, pureza moral, à luz das Escrituras. Mas isso não foi automaticamente entendido, porque eles tinham certeza que a dieta também estava ligada com a santidade. E Jesus estava dizendo, não. A dieta tem a ver com saúde. Santidade tem a ver com perdão de pecados e com transformação à luz da Bíblia, conforme o Espírito Santo vai trabalhando em nossa vida. Mas como não era uma coisa tão fácil de entender, e para variar, os apóstolos boiaram. Mateus 15, verso 15. Para variar, os apóstolos boiaram. E nós também boiamos, viu, irmãos? Nós temos conceituação tão automática dentro de nós, que às vezes, mesmo lendo a Bíblia, o crente não obedece. Mesmo lendo a Bíblia, o crente racionaliza, justifica de cá, justifica de lá, e não muda. Não é muito diferente com a gente. Mateus 15, 15.
Então lhes disse Pedro: explica-nos a parábola. Para variar, nós não entendemos. O verso 16 disse que Jesus falou: também vós não entendeis ainda? Oh, tenha paciência, aquela turma veio lá do Sinédrio, vocês estão andando comigo. Pedro falou: não, para variar, nós não entendemos nada. Aí verso 18, Jesus explicou: mas o que sai da boca vem do coração, é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Significa que você pode ser santo à luz das Escrituras, até um pouco porquinho quando você não lava a mão. Até tem um pouquinho de mau hálito quando você não escova os dentes. Uma coisa não justifica a outra, não é? A gente precisa ser higiênico por uma questão de saúde, e nós precisamos da palavra do Senhor por uma questão de santidade. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra de Deus diz que quem se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus é perdoado. A palavra de Deus diz que se eu mortificar toda a minha conceituação e os feitos do meu corpo pela palavra de Deus, por iluminação do Espírito Santo, então eu viverei. Santidade tem a ver com Bíblia, santidade tem a ver com perdão dos pecados, porque Jesus morreu por nós. Santidade tem a ver com o Espírito Santo iluminando a Bíblia, constrangendo o nosso coração, nos fazendo nos arrepender e nos ajudando e nos convencendo, e nós vamos lendo a Bíblia, entendendo essa reação aqui eu não posso ter. Essa reação aqui de vingança eu não posso ter. Essa reação aqui de inimizade eu não posso ter. Talvez eu não tenha nem clima para ter amizade, mas eu posso perdoar no meu coração. Eu posso não desejar o mal. Eu posso não ser vingativo. Ou esse comportamento ali no trabalho, em que eu não estou trabalhando devidamente, eu estou matando o tempo. A palavra de Deus vai dizer: ei, trabalha direitinho, seja um bom trabalhador, não chega atrasado. É isso que a palavra de Deus vai nos ensinar. Não mata o tempo, seja honesto, fale a verdade, seja íntegro. E assim nós saberemos o que é santidade à luz das Escrituras, porque foi isso que Jesus disse. Numa certa ocasião ele até orou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas vou dizer para você o que é trágico. É trágico que nessa altura do relato de Mateus, os fariseus e escribas, que sempre discordaram, já tinham chegado num ápice. Eles iam matar Jesus. Não que ele não tivesse que morrer pelos nossos pecados, não que ele não morreria, não que ele não deixaria de ser morto por nós, mas a partir desse momento Jesus recusou por 2 vezes atender o pedido deles. Por 2 vezes eles disseram: dá-nos um sinal. Por 2 vezes, é o comecinho do capítulo 16 e a primeira vez está no capítulo 12. Por 2 vezes Jesus disse: só nenhum sinal, nenhum milagre será dado por vocês, senão o sinal da minha ressurreição, que ele chamou o sinal de Jonas. Ele disse que eles estavam agora numa situação muito complicada, ele não faria nenhum milagre, ele não ajudaria de jeito nenhum. Aliás, eles ficariam bem mais endemoniados do que um dia foram, porque o demônio voltaria com mais 7 para habitar nesse coração dessa geração má e perversa. Eles já estavam numa situação difícil de acontecer e demorada de acontecer, mas quando não tem mais retorno. Deus é amoroso, 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 amoroso.
Ele é compassivo, misericordioso, mas às vezes chega num ponto que Deus fala: chega, eu não vou fazer mais nada. Nós não sabemos quando esse ponto chega, mas chega. Romanos capítulo 1 diz que há pessoas que Deus entregou para a obscuridade dos seus entendimentos e para a dureza dos seus corações, foram entregues para piorar, depois que Deus foi compassivo, chega um dado momento que Deus fala: chega. Aí os apóstolos que não haviam entendido, procuraram entender e Jesus explicou. E os apóstolos falaram: Senhor, nós estamos incomodados com uma coisa. O Senhor pegou pesado aí, não é? Porque os escribas, quando eles não comem porco, eles estão seguindo Moisés. Do jeito que o Senhor está falando aí, o Senhor está pirando a cabeça deles. Na verdade, o Senhor escandalizou os escribas. Mateus 15, verso 12. Mateus 15, verso 12. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Senhor, mas o Senhor está pirando a cabeça deles, porque tem um sinédrio falando que é santidade, e o Senhor está falando que é outra coisa. Tem um sinédrio que valoriza a tradição oral dos rabinos, e o Senhor está dizendo: esqueça isso tudo. Parece que é santidade, às vezes é só higiene. Santidade tem a ver com Bíblia, com escrituras. O Senhor está até falando que eles podem comer porco, eles não vão conseguir, mas o Senhor está falando que não tem nenhum problema se quiser. É uma questão de saúde, não santidade. O que impurifica é o que sai do coração. O Senhor está pirando a cabeça deles. Eles estão escandalizados. Aí Jesus disse assim no verso 14, Mateus 15, 14: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Isso aqui é muito duro. Eu leio esse verso, eu não gosto de ler esse verso. Eu não tenho prazer de ler esse verso. Esse verso fala que há pessoas que, podendo ter se submetido à fonte de renovação conceitual que gera santidade, eles podiam ter feito isso. Eles eram escribas, eles eram fariseus. Na época que todo mundo era analfabeto, eles podiam ler as escrituras. Eles escolheram negar as escrituras. Eles escolheram não dar importância às escrituras. Eles escolheram ouvir só a tradição dos homens. Eles escolheram confiar nas tradições e não no Senhor e na sua palavra e nos seus mandamentos. Isso foi. Séculos e séculos e séculos, não só nos dias de Jesus, porque Jesus disse: Isaías falou. Esse problema não é de hoje, Isaías já falou 700 anos atrás. Esse povo me honra com os lábios, o coração está longe, eles seguem tradições de homens, eles não seguem a minha palavra. Esse problema é velho, eles estão cauterizados ao longo dos séculos nessa linha de conceituação rabínica. Eles não mudam a forma de pensar, eles não são transformados, eles não são mudados pela palavra de Deus, eles não sabem o que é santidade à luz da palavra de Deus. Deixa, são cegos. Quando Jesus fala deixa, é horroroso isso para mim. Eu não tenho prazer nesse verso, eu não gosto de ler esse verso, mas o Senhor Jesus falou: deixa, eles não têm mais jeito. Jesus poderia hipoteticamente dizer assim: vai ver que eles são meio burrinhos que nem vocês, né, Pedro? Toda hora eu tenho que explicar a mesma coisa para você. Então, como eu tenho paciência com você, eu vou tentar uma segunda vez. Jesus disse: deixa, são cegos.
Qual que é o problema aí? Jesus percebeu que nada nessa vida mudaria os fariseus, os escribas enviados de Jerusalém, ligados ao Sinédrio, que nada os faria mudar do ponto de vista de compreender que a fonte de renovação conceitual que leva à santidade está aqui. Jesus percebeu que eles não iam mudar nunca, porque eles não mudavam a fonte que gerou milhares e milhares de conceitos sobre Deus, oração, jejum, dízimo, santidade, culto, adoração, verdade, mentira, obediência, honrar pai e mãe. Nada os fazia mudar. Então Jesus disse: eles não vão ouvir a palavra, eles não vão ouvir as escrituras, deixa, eles são cegos e guia de cegos, eles não mudam, eles não vão mudar. É horroroso isso aqui. Eu não gosto de ler esse verso, eu não gosto de perceber que tem situação que não tem solução. Isso para mim é horroroso. Mas o problema aqui não está em Deus. Naquele momento eles tiveram o melhor professor de teologia e de Bíblia do mundo. Naquele momento eles tinham o Filho de Deus em carne e osso. E o Filho de Deus disse: a fonte são as Escrituras. E eles continuaram tendo a fonte do ensino dos anciãos, dos rabinos. O verso 13 diz assim: ele porém respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Eu sei que o pessoal pode ler esse verso de muitas maneiras, mas eu simplesmente quero dizer isso. Como que Deus vai plantar uma planta? Como que nós seremos, aos olhos de Deus, uma planta saudável, que cresce, que dá frutos, se eu ignorar a sua palavra? Como eu serei uma planta frutífera, se eu não permaneço na videira que é Jesus, pela Bíblia e pela oração? Como que Deus vai mudar? Como que eu vou ser transformado pela uma renovação conceitual de entendimento à luz da Bíblia, que vai me ensinar a perdoar, a amar, a priorizar Deus, a ser íntegro, verdadeiro, transparente, se eu ignorar as Escrituras? Eu vou fazer outra coisa que eu não gosto de fazer, tá? Eu não gosto de falar mal de crente nem de igreja. Eu vou tentar falar isso de um jeito que não é do jeito que eu não gosto de falar. Mas nós estamos nos dias que o pessoal tem transformado o Evangelho de Jesus numa mera campanha para receber um milagre e uma bênção. Não que Deus não seja misericordioso, porque o nosso Deus, numa certa ocasião, ele curou 10 samaritanos e só um deles voltou para agradecer a Deus. Então Deus pode curar pessoas que fizeram campanhas, mesmo que eles não voltem para ser crentes. Deus pode curar aquela pessoa no hospital, naquela visita, mesmo que ele depois não receba Jesus. Deus pode fazer milagres extraordinários, mesmo que a pessoa, tendo dito que aceitou Jesus, não foi sincero e não recebeu Jesus no seu coração, e Deus vai continuar amoroso e misericordioso. Mas o problema é que nós transformamos a fé cristã numa espécie de procedimento que seja desse jeito, daquele jeito ou do outro jeito, que vai resolver algum problema, e Deus pode resolver os problemas. Eu acabei de falar que Deus pode resolver problemas. Deus lá no deserto dava maná para um povo desobediente. Deus pode dar maná, Deus pode fazer milagres, Deus pode fazer água aparecer no deserto para um povo rebelde, desobediente, murmurador. Deus pode operar na vida de quem não se converte nunca.
Deus pode ouvir a oração do pai e da mãe, libertando de acidentes e cuidando, mesmo aquela pessoa não tema Deus. Deus pode fazer isso. Ele vai continuar sendo amoroso, misericordioso. Mas o problema é que nós transformamos a fé somente nessa dimensão. Jesus disse para nós sermos discípulos, que geramos discípulos. O Senhor disse para nós sermos discípulos, aprendendo o seu ensino, com a ajuda do Espírito Santo, aprendendo o ensino do Senhor e sermos pessoas santas e consagradas a Deus. No contexto de vida de santidade, os servos de Deus ao longo da Bíblia tiveram inúmeros livramentos. Deus é o Deus que livra, Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que abençoa, Deus é o Deus que faz o sol nascer sobre justos e injustos. Ele abençoa, é evidente. Mas nós não podemos falar para as pessoas simplesmente: venha para uma campanha resolver um problema. Nós precisamos falar para a pessoa: Deus, o Deus que resolve esse problema, é o Deus que pode perdoar os seus pecados, é o Deus que pode te dar vida eterna. Ele precisa ser Senhor da sua vida, Ele precisa transformar o seu caráter à luz dessa Bíblia. Não é só fazer campanha, é ser discípulo de Jesus, de tal maneira que aonde esse discípulo vai, Deus vai com ele. Aonde esse discípulo passa, a presença de Deus passa com ele. Quando esse discípulo fala, Deus fala através dele. Quando ele dá uma vida de testemunho bíblico, ele fala pelas ações. Ele é discípulo. E se ele for discípulo, ele vai querer gerar discípulos. Jesus disse para os discípulos, para nós fazermos discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Para você não ter dúvida nenhuma, porque todo mundo sabe, inclusive a Igreja Presbiteriana do Brasil, a qual pertenço, que eu sou um pastor carismático. Eu creio que os dons espirituais são para hoje, não tenha dúvida nenhuma disso. Se você não percebeu, eu estou falando claro, mas acho que vocês já perceberam. Eu creio nos sinais que Jesus disse em Mateus 16. Esses sinais seguirão aqueles que crerem, porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Em meu nome expelirão demônios. Já cansei de expulsar demônios ao longo da minha vida de pastor. Eu creio nos sinais, eu creio nos dons espirituais. Eu não estou fechado para Deus de jeito nenhum. Eu não estou fechado para a cura, mas de jeito nenhum. Eu não estou fechado para o Espírito Santo, mas de jeito nenhum. Ontem eu estava aqui. O Senhor me enche. Ontem eu orei em línguas a dizer chega. Porque o apóstolo Paulo diz que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Ontem eu estava aqui, estava a maior bênção. Como eu terminei aqui 10 da noite, alegre, feliz, abençoado. Eu creio nos milagres que acontecem nas campanhas, mas nós precisamos dizer, é além de receber uma bênção, é se tornar discípulo de Jesus, é recebê-lo como Senhor e Salvador, é viver à luz das Escrituras. É depender na capacitação que vem do Espírito para entender, para viver e para ser capacitado para a obra de Deus. De tal maneira que eu tenho que ser um discípulo e querer gerar discípulos, porque isso é obediência. Eu não posso só querer receber o milagre que eu estou precisando. Eu tenho que também querer ser um discípulo que gera discípulo. E
Então nós temos no Brasil hoje igrejas com milhares de pessoas, que o marketing da igreja fala: vem, você vai resolver, você vai melhorar, você vai ficar rico, você vai ficar isso, vai ficar aquilo. E nesses sermões quase que não falam de Jesus, não fala a palavra pecado, não fala arrependimento, não fala mudança de vida, não fala de santidade, não fala das escrituras como fonte de renovação conceitual que nos leva à santidade de Deus. Religião por religião não resolve nada. Nós precisamos falar para as pessoas que Jesus venceu, está vivo, Ele perdoa pecados e dá vida eterna, e é Ele que nos enche do Espírito Santo de Deus. É uma coisa viva, real, sobrenatural, com alguém que está vivo, de uma palavra viva, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Que essa palavra precisa mudar os meus milhares de conceitos. Essa palavra precisa me fazer de mim um santo servo de Deus. E essa palavra me ensina que existe um Deus vivo, real, que faz milagres, mas Ele me chama para ser filho dEle, servo dEle, santo à luz das Escrituras, não à luz de uma conceituação que me dá conforto. Os fariseus tinham conforto: oh, eu lavei a mão, eu sou muito santinho, você só é menos porquinho. Jesus falou para eles: vocês são menos porquinhos, só isso, porque vocês exploram as viúvas, vocês são hipócritas. Porque eles não tinham entendido que a fonte de santidade é a Bíblia, que renova os nossos conceitos. Que santidade da Bíblia não é seguir a religião dos pais, e nem dos anciãos, e nem dos rabinos. Santidade é reconhecer que eu não sou santo, e quando eu arrependo dos meus pecados, Ele me perdoa, e através do Espírito Santo Ele me santifica. No caso dos fariseus, para mim é horroroso isso aqui. Quando eu leio, Jesus disse: caso perdido. Eles não mudam a fonte que transforma pela renovação de entendimento. Eles são cegos e vão continuar sendo cegos. Mas se eles fizessem uma leitura bíblica, questionando a fonte de tradição dos anciãos, eles saberiam o que é santidade. Nós precisamos ter uma leitura bíblica que até nos permita, não no sentido ruim de julgar, mas de discernir até o que está sendo ensinado por aí numa televisão. Será que isso está sendo de Deus? Será que isso é das Escrituras? Porque a fonte de autoridade está aqui. Jesus disse: vocês que desobedecem os mandamentos de Deus. Ele disse: a fonte é aqui. Quando Ele orou pelos discípulos, Ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. E eu vou fazer o seguinte: eu vou convidar você para colocar a sua vida no altar de Deus, para que o Senhor pegue você como uma oferta viva e fale assim: não, deixa comigo. Estou vendo aqui nessa oferta que é a sua própria vida no altar. Tem aqui para melhorar, tem aqui para melhorar. Você está se entregando para mim, deixa que eu vou mudar a sua vida. Mas não adianta você se entregar num processo passivo ou hipersubjetivo. Eu falei para você que sou um crente que crê nos dons espirituais. Não confunda as coisas. Mas nós não podemos ficar só na subjetividade do sonho e da visão e da interpretação do sonho. Isso aqui é objetivo. Honra pai e mãe. Perdoa 70 vezes 7. Você lê com os olhos e entende com a cabeça e pede por Espírito Santo ajudar. Santidade é objetiva. Tem a ver com Bíblia, com leitura da Bíblia. Mas tem gente que pensa que é mais santo só porque sonha mais, sonha menos.
Mas não adianta sonhar mais, sonhar menos, ter mais ou menos visão. Eu quero dizer que eu quero que você tenha muita visão e muito sonho. Eu sou carismático, mas eu estou dizendo que santidade é o objetivo. Às vezes a pessoa quer tanto sonho, tanta visão, o que Deus fala pela Bíblia, ele não ouve, ele não obedece. Ele nem quer ler, não quer nem estudar. Mas se ele ler, se ele estudar, Deus vai abençoar essa palavra e Deus vai transformar. Até a sua família vai dizer, você está meio diferente, né? Eu não posso dar nomes, mas eu conheço irmãos dessa igreja que quando começaram a fazer aquele discipular, que são princípios bíblicos, não é? Não é um curso de teologia difícil, mas era uma revisão de princípios bíblicos à luz da moralidade, da santidade, da vida cristã. E eles começaram sinceramente a orar para viver isso. Eu quero viver isso aqui. Aí as pessoas no trabalho falaram, mas você mudou, hein? Alguns falaram para mim, pastor, estão dizendo que eu mudei. Mas é porque mudou a conceituação. Aí muda o comportamento, muda a atitude, vai mudando tudo. Tudo que nós fazemos tem um conceito por trás. Se você mudar os conceitos à luz das Escrituras, você vai ser santo. Meu convite é isso. Senhor, o Senhor sabe que eu sou pecador mesmo, mas eu quero outra vez colocar minha vida no altar. Eu vou fazer um compromisso de ler a Bíblia, para o Senhor me ajudar a mudar a conceituação. Eu vou colocar minha vida no altar e vou pedir para o Senhor me ajudar a ler a Bíblia, orar, trabalhar no meu coração, porque eu não quero que o Senhor olhe para mim e fale, hipócrita, parece santo, mas não é santo, finge que é santo, mas não é santo, sabe o que é pecado e não se arrepende, sabe que não está certo, não muda, hipócrita. Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Ele sabe tudo, não vai dar para enganar Deus. Então, se a gente colocar nossa vida no altar, Ele vai falar, tem um pecador aqui, mas pelo menos ele não é hipócrita. Ele sabe que ele é pecador, ele está pedindo perdão, ele está pedindo ajuda, ele sabe que ele não entende muito da Bíblia, mas ele quer ler, ele está pedindo para eu dar entendimento. Está aqui uma pessoa que não é um caso perdido, não é um cego, guia de cego que não muda. Aqui tem uma pessoa que vai mudar, é uma planta que eu posso plantar. Quem quer fazer essa entrega a Deus nesse sentido? Estou colocando minha vida no altar. Vem aqui com o seu raio-x. Senhor, me perdoa. Eu vou ler a Bíblia e vai mudando a minha conceituação para eu ser santo aos teus olhos. Quem quer fazer isso, vem para frente. Amém. Quem já é muito santão, fica aí sentado. Ai, agora não fica nenhum, né?